Perfeito. Então, vamos lá, vamos começar um pouco hoje, então. Basicamente, a gente vai ver, então, um pouquinho sobre as noções básicas de estatística, apresentar o que é essa estatística e suas divisões, etc. Então, vamos começar bem com o básico de estatística. Então, aqui eu acho que todo mundo já sabe um pouco dessa fórmula, de onde ela vem, como que a gente consegue se construir através disso. Brincadeira, a gente já vai começar a fazer isso, só uma brincadeira à parte. Mas o que é realmente a estatística, né? Então, a estatística ela é um conjunto de técnicas que permite, de forma sistemática, organizar, descrever, analisar, interpretar dados advindos de diversas origens a fim de extrair deles conclusões. Basicamente, todo esse trecho que eu li significa uma única coisa. A estatística ela é a arte da tortura. Ela simplesmente pega o dado, tortura ele até que ele confesse tudo aquilo que a gente quer. Estatística é isso. Estatística é a tortura dos dados, tudo bem? E ela, então, ela é subdividida nessas três grandes áreas aqui, né? A estatística descritiva, a gente gosta de dividir em probabilidade e a estatística inferencial, né? Então, existem esses três modos da gente ver a estatística. E aí, para a gente entender estatística de fato, a gente tem que entender o que são dados. Né? Então, que tipos de dados existem? Né? Então, por quê? Porque a descrição desses dados é a parte essencial. A gente saber como que eles se comportam, como que eles estão vindo. Então, a gente tem que entender quais são esses carinhas aí. E eles seguem esse fluxozinho aqui. Então, os dados, eles podem ser qualitativos ou quantitativos. Dentro dos qualitativos, eles também recebem uma nova classificação, ou seja, nominais ou ordinais. E já para os quantitativos, fala em quantidade, a gente vê então os dados que são discretos ou contínuos. Então vamos ver exatamente quem é quem aqui. Começando, obviamente, com os nominais, tá? Nominais ou categóricos, né? Então são categorias ou classes não ordenadas. São um tipo de dado usado para rotular as variáveis, sem fornecer nenhum valor quantitativo. Ou seja, aqui a gente tem alguns exemplos, como sexo, masculino e feminino, fumante e não fumante, raça, branco, negro e outras raças, cor dos olhos e assim por diante. Só que dentro dessa classe existe mais uma subdivisão, que são os famosos dicotômicos, tá? Os dicotômicos, então, são aqueles que recebem só duas categorias, ou seja, masculino e feminino, fumante e não fumante. Reparem que aqui, para o próximo, a gente não tem nenhuma ordem, nem, não tem nenhum atributo. Todo mundo é igual, masculino e feminino é igual, fumante e não fumante são iguais, não existe nenhuma ordem, a não ser quando a gente fala de dados ordinais. Então, esses caras aqui têm como principal característica, então, classificar e ordenar as categorias, tá? Então, aqui dentro do mesmo exemplo, então, a gente tem escolaridade, né? Então, primeiro, segundo, terceiro grau, e assim por diante. Estágio da doença, inicial, intermediário e terminal. Isso são partes fundamentais de quando a gente quer ver estatística. E isso daqui vai ser importante também lá para frente, quando a gente vai falando de regressão. A gente pode estar falando de regressão ordinal ou não ordinal. Aí a gente entra, então, para os nossos dados que são numéricos, né? Então, agora a gente começa a falar de números, né? Então, os dados quantitativos discretos são valores numéricos que representam quantidades mensuráveis. Os dados discretos são restritos a valores inteiros e são chamados de dados de contagem. Ou seja, aqui a gente só está falando de número inteiro, nada de fracionado. Ou seja, número de filhos é inteiro, ninguém tem metade de um filho. Então, a gente tem um filho, 2 filhos, 3 filhos. Número de carros no estacionamento, número de internamentos, ou seja, todos esses itens são inteiros, né? Então a gente não tem nada pela metade. Ninguém ocupa metade de um leito na UTI. Então, a outra parte já são diferentes, que são os contínuos, né? Então, os contínuos são aqueles que são numa escala fracionada, ou seja, idade, peso, altura, IMC, pressão arterial. Então, todos esses caras aqui, eles têm uma fração. Ou seja, a idade, por mais que a gente fale que a gente tem 25 anos de idade, na verdade, já se passou o tempo, já se passou horas, já se passou minutos, e isso faz com que ele seja fracionado. Peso é a mesma coisa, né? A gente coloca, né? A gente arredonda ele, mas nunca é arredondado, né? Quando a gente vai na balança, existe em casas decimais. Mesma coisa, altura, IMC e assim por diante. Então, esses caras são contínuos, né? Então, quando a gente estiver falando de qualquer variável contínua,
é nisso que a gente tem que pensar, que ela se tem casas após a vírgula aí. Só que tudo isso é importante porque depois a gente precisa falar sobre transformação de variável. A estatística é a arte da tortura, né? Então a gente tem que ver a melhor maneira como transformar esses dados, ou seja, torturar eles da melhor maneira para que eles integrem tudo aquilo que a gente quer. Então, quando a gente faz um estudo, a gente define nossas variáveis que vão ser coletadas, a gente não pode se restringir nunca apenas a informação da característica do interesse, né? A gente precisa ampliar um pouco esse leque. E aí a gente precisa entender que tipos de dados a gente pode transformar, né? Então, numa resposta curta, a gente pode dizer que dados quantitativos podem ser transformados em dados ordinais ou categóricos. Ou seja, a idade, eu consigo transformar ela em faixa etária. Mas será que eu consigo fazer o inverso? Ou seja, eu consigo transformar a faixa etária em idade? E aí é uma pergunta que eu faço para vocês. Vocês acham que isso é possível? Vocês acham que é possível transformar a faixa etária? Então vamos pensar que a gente está fazendo o LCPC, ao invés da gente coletar a idade dos pacientes, a gente coleta a faixa etária. E aí agora que chega na análise de dados, eu preciso tirar a média de idade. Como que a gente pode fazer isso? Será que isso é possível de fazer? Não. Não é possível. Então, por quê? Porque a gente viu que antes da gente coletar os dados, a gente precisa sempre ver que dados contínuos podem ser transformados em dados, ou seja, qualitativos, mas o inverso não se pode fazer isso, ok? Então, esse é um cuidado muito grande que a gente tem que ter com transformação de variável, tudo bem? Então, vamos prosseguir. Então, aqui agora a gente começa a entrar dentro da parte de representação dessas variáveis, ou seja, aqui já é um pouco mais da descritiva, da parte de estatística descritiva, como a gente descreve esses dados, né? Então, quando a gente pensa na estatística, a gente já pensa, obviamente, em gráficos, em tabelas, né? Nessa parte descritiva. E a gente precisa resumir esses dados, mas a gente precisa representar eles da melhor maneira possível. A gente não pode colocar qualquer gráfico e nem representar eles de qualquer maneira. Então, vamos ver como que a gente consegue representar esses dados. Vamos começar, então, primeiro com os dados ordinais ou nominais, categóricos, e a gente pode escolher entre tabelas ou, então, alguns tipos de gráfico para que a gente possa representar eles. Então, vamos lá, vamos pegar um exemplo bem bobo aqui, que a gente é um pesquisador, que a gente está avaliando o nível de dor de cabeça dos pacientes que chegam no hospital, e a gente, após conversar com cada um deles, a gente pode classificar eles, então, em grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4. Para isso, a gente pode utilizar como primeiro item uma tabela, né? Então, a gente pode ver lá uma contagem de pacientes que tinham grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4, ou seja, a frequência absoluta, ou seja, o número inteiro desses pacientes, sejam, tinham 26 pacientes que tinham grau 1, 29 que tinham grau 2, 26 grau 3 e 29 grau 4. Isso me totaliza 110 pacientes que eu mensurei com essas dores de cabeça. Eu posso fazer uma frequência relativa. O que é a frequência relativa? É basicamente eu saber o percentual de cada nível de dor que eu tenho aqui. Ou seja, eu pegar o 26 e dividir por 110, e eu, obviamente, depois multiplicar por 100 para que eu tenha essa frequência relativa. Isso tudo me soma 100%. Aqui eu tenho essas frequências, e aqui eu tenho a frequência acumulativa, que é basicamente o seguinte: eu quero ver só o grau 1, eu quero ver o grau 1 com o grau 2, quanto que ele corrobora da minha amostra, eu quero ver o grau 1, grau 2 e grau 3, quando ele corrobora, e, obviamente, quando eu somo os 4, eu tenho 100%. Então, essa daqui é uma maneira em tabela da gente representar esse tipo de variável. Mas também existe uma outra opção, que é a maneira gráfica da gente ver isso daqui. A maneira gráfica é através dos gráficos de coluna, onde a gente tem a frequência absoluta, a frequência relativa e a frequência acumulativa aqui. Então, a gente tem cada uma das classificações e a gente vê quem aumentou, quem diminuiu através desse gráfico. Mas existe mais um gráfico que a gente pode ver esse tipo de variável. E é um gráfico que eu acho que todo mundo aqui conhece, principalmente quando eu falei de porcentagem, todo mundo pensou nesse cara. Qual é esse cara? Quem que pode falar? É chutado? Isso. O famoso gráfico de setor, também conhecido como gráfico de pizza. Esse carinha aqui também é uma representação para a gente ter classificações, ou seja, quando a gente fala de dados ordinais ou nominais, só que ele é um gráfico perigoso. Eu não sei se vocês conseguem verificar que esse gráfico é perigoso ou não, mas aqui está
a diferença quando a gente fala de gráfico de setor ou não. Quando é que a gente utiliza ele? Quando a gente estiver falando de dados qualitativos e quando o número de categorias ou ordens não for muito grande, tá? Por quê? Porque olhem a diferença entre um e outro. Se eu apagasse o rótulo de dados do gráfico de setor que tem aqui, eu acho que é impossível a gente saber quem é maior que quem. E olha a diferença que eu tenho com o gráfico de colunas. Eu consigo ver exatamente essa porçãozinha de diferença que tem aqui. Então, é muito importante a gente saber qual gráfico a gente vai usar, porque o nosso olho, né, quando a gente vê um gráfico desse tipo aqui, é muito mais visível eu ver essa diferença do que aqui, porque a gente está programado a ver diferenças de maneira linear, e nunca em coordenada polar como está aqui. Então, aqui é uma diferença, né? Que eu tenho que fazer uma matemática para saber que essa fatia aqui é maior que essa daqui, e assim por diante. Então, quando a gente vicia o olho, para mim é todo mundo igual. Então, quando a gente estiver falando de grandes categorias, ou seja, lá 4, 5, 6 categorias, ou então quantos convênios a gente atende na Santa Casa, no Link, por exemplo, são muitos. Eu não consigo representar eles todos num gráfico de pizza. Por isso a gente acaba utilizando o gráfico de colunas, para a gente ver exatamente quanto cada um representa dessa fatia da população. Tudo bem? Bom, e para dados contínuos ou discretos, a gente também pode representar eles por frequência, mas para isso a gente precisa fazer alguns cálculos básicos para que a gente consiga representar esses caras. Eles podem ser, né, por exemplo, a gente precisa da amplitude desses carinhas. Vamos ver o exemplo. A gente tem aqui pressão arterial sistólica, que a gente está pegando de 1.000 pacientes. A gente sabe que o menor valor encontrado foi de 70 e o maior valor encontrado foi de 195. A gente consegue montar essa tabela agora. Como que a gente calcula essa tabela, né? Então, o primeiro passo é a gente calcular a amplitude, ou seja, a gente chama de AT. Maior valor, menor valor. A gente diminui um do outro, a gente já tem uma amplitudezinha aí das classes. Agora a gente vai calcular o número de classes que a gente precisa. A gente vai chamar de K. Isso daqui é a raiz quadrada do número de observações, ou seja, mais ou menos 32. E aí depois calcula a amplitude das classes, que é esse cara dividido por esse cara, que a gente chama de H, e simplesmente dá mais ou menos 4. Beleza. A única coisa que eu preciso que vocês gravem aqui, basicamente, é esse número e esse número aqui. 32 e 4. E aí a gente tenta achar ele dentro da tabela, onde está cada um deles. Para ser mais rápido, mais eficiente, a gente tem o seguinte, ó. São 32 linhas, ou seja, o número de classes que a gente tem é 32, e o número que a gente compõe dentro dessas classezinhas é o 4, ou seja, 70 a 74. Mas aqui, vejam que tem uma representaçãozinha, um itemzinho, um símbolozinho no meio desses caras. Esse símbolozinho a gente chama de intervalo, tudo bem? O que significa esse intervalo? Aonde eu tenho a barrinha é o número que entra. Quando eu não tenho a barrinha, eu vou até a margem, até o limite, mas o 74 não entra. Ou seja, vai ficar 73.9999 e o 74 não entra para a contagem de observações dessa classe. Tudo bem? Por que eu estou falando tudo isso? Porque se a gente parar para pensar, uma tabela dessa aqui não é uma tabela representativa para a gente pôr, por exemplo, num artigo, num trabalho, em lugar nenhum. Uma tabela muito grande que não traz grandes informações. Por isso que, quando a gente fala de dados quantitativos, o melhor exemplo que a gente pode ter são gráficos. O gráfico é a melhor representação para esses caras. Por quê? Porque essa tabela pode me gerar simplesmente esse gráfico. E esse gráfico aqui todo mundo conhece. Esse gráfico aqui se assemelha ao gráfico de colunas, mas é um gráfico chamado histograma. Dentro desse gráfico de histograma, eu consigo observar muitas coisas, principalmente o comportamento da minha variável. Eu consigo ver minha mediana, minha média. Eu consigo também ver uma coisa que é muito legal, que é isso aqui, ó. Como que é o comportamento dela, ou seja, a minha densidade. Olha, veja isso, que é o famoso gráfico de sino. A gente conseguir ver normalidade das nossas variáveis quantitativas, ou seja, esse carinha aqui segue uma distribuição normal. Então, isso daqui é uma representação gráfica de dados contínuos, ou seja, isso daqui é muito bom para a gente ver como que ela está se comportando. Tudo bem? A outra maneira da gente representar graficamente esses dados, ou seja, dados contínuos, é através do famoso gráfico de box plot. Né? Então, esse gráfico aí, eu acho que
todo mundo já viu, ou se não, vai ver muito na vida, que é o gráficozinho de box. Então, vamos pegar aqui também um exemplo. Então, a gente quer comparar a IMC dos pacientes sexo masculino e feminino. Então, a gente utilizou o gráficozinho abaixo, que é o gráfico de box plot. Mas o que a gente tem nesse gráfico de box plot? A gente tem itens muito, muito importantes. O primeiro deles, a gente consegue ver essa linha mais escura, mais grossa, ela representa o centro, ou seja, o 50 percentil. A gente divide o box plot em percentil, ou seja, primeiro, segundo, terceiro, quarto, assim por diante. Então, a gente tem que essa linha mais grossa aqui é a metade, mas também conhecida como uma das principais descrições que a gente pode ter, que é a mediana, ok? Então, a mediana é essa linha mais grossinha no box plot. Esse primeiro carinha aqui é o nosso primeiro percentil, esse carinha é o nosso terceiro percentil. Essas linhas que vocês veem aqui a gente chama de bigode, ok? E esse carinha que estão aqui são os nossos outliers. Ou seja, por que o gráfico de box plot ele é tão importante? Primeiro que eu consigo verificar a mediana nele, eu já consigo ver qual que é a centralidade dos nossos dados. O segundo é ver questões dispersas, ou seja, quais dados estão dispersos aí? Quem que está fugindo daquilo que eu concentro como a minha população, ou seja, meu 95% de confiança, aquela parte que eu preciso que todo mundo esteja juntinho, etc. Então, são esses carinhas aqui. E aí eu consigo ver se não são erros de digitação, se realmente a pessoa é daquele jeito, o que aconteceu e tudo mais. E aí, aqui é o maior controle estatístico que a gente pode ter. Como mensurar esses caras, o quanto eles vão desviar a minha curva ou não. Mas aqui também existe um outro item muito importante, que é quando a gente vira a cabeça para ver o box plot. Ou seja, quando a gente faz isso aqui. Aqui a gente consegue identificar também o quesito de comportamento da minha variável. Ou seja, ver como que elas estão. Ou seja, eu consigo ver exatamente isso aqui. Ó. Eu consigo ver um gráfico de sino aqui, aonde a minha mediana é sempre a centralidade. Ou seja, eu faço isso aqui. E aí eu consigo ver o gráfico que está abaixo. O gráfico que está abaixo é o mesmo gráfico daqui. Então, o gráfico de boxplot, eu consigo ver comportamento da minha variável, eu consigo ver exatamente quem é o centro dessa variável, eu consigo ver quem está dispersando do meu centro, e eu consigo também fazer comparações, como nesse caso aqui. Quando as minhas medianas aqui, no caso, esse box estivesse bem mais para baixo, esse aqui mais para cima, eu conseguiria dizer que existe uma diferença estatisticamente significativa. Como elas se cruzam, não existe diferença estatisticamente significativa aqui. Então, é uma maneira gráfica e eu consigo ter tantas informações nela. Consigo ver normalidade, eu consigo ver centralidade, eu consigo ver dispersão, eu consigo ver comparação. Então, esse gráfico aqui é um dos principais gráficos que a gente tem. Tudo bem? Um outro gráfico que é uma maneira igualitária do boxplot, mas que a gente conhece como gráfico de violino. Né? O gráfico de violino foi um gráfico que até a gente levou para o trabalho da doutora Letícia. É exatamente a mesma coisa, só que com suas ondas de densidade ao lado. Então, a gente consegue ver exatamente essas dispersões dos dados. Tudo bem? Então, essa é uma parte de representação gráfica dos dados. Mas depois que a gente vê toda essa característica, entende quais são os tipos de dados, entende como que a gente transforma nossos dados, entende também como que a gente mostra nossos dados para o leitor, a gente também precisa entender como eles são construídos, através de estatísticas resumo. Ou seja, a gente consegue ver medidas de tendência central, desvios, etc., tudo através da estatística, que é a básica, é a parte básica. Então, a estatística resumo serve para isso. E quais são elas? A média, a mediana e a moda. Hoje, a moda basicamente se cai por terra, nem muita gente utiliza a moda, né? Mas existe tudo isso aí para a gente ver como dispersão. Então, vamos começar primeiramente com a média, né? Quando a gente fala de média, a gente precisa entender de qual média a gente está falando. Existe mais de uma, sim. E são essas daqui, principalmente, né? Então, a média aritmética, média ponderada, média harmônica, média geométrica e assim por diante. Por fim da aula, né, a gente vai utilizar, obviamente, a média aritmética, que é a mais simples e mais conhecida por todo mundo. Então, é a média aritmética, também chamada de média simples, é a soma das amostras dividido pelo número de amostras que a gente tem. Tudo bem?
Bom, a média aritmética, ela está comumente aí dentro dos artigos, da TV, então a gente consegue se deparar ela de muitas maneiras. Ela tem como característica apontar o centro dos nossos dados, e existe duas maneiras da gente ver isso. Existe a maneira divertida, ou seja, se um estatístico estiver com a cabeça em um forno e os pés aterrados no freezer, ele irá dizer que, na média, está tudo bem, que é simplesmente verdade, né? E existe também a maneira prática de a gente ver isso, ou seja, a gente está levando para uma reunião de indicadores o número médio de novos internamentos ali na UTI no mês anterior, e a gente anotou tudo isso no papel aqui, porque a gente não tinha rate cap lá no hospital, então a gente anotou tudo isso aqui. Na semana 1 foram 15, na semana 2 foram 10, na semana 3 foram 8, e na semana 4 foram 10. Então, para a gente calcular esses caras, a gente organiza o que a gente chama de hall, né? A gente coloca esses caras em ordem crescente, e logo depois disso a gente aplica uma fórmula básica, que é essa carinha aqui. Então, cada X que está aqui significa cada elemento da semana, ou seja, que a gente organizou aqui, então 8, 10, 10 e 15. O Nzinho simboliza a quantidade de semanas que nós temos, e o X barra aqui, basicamente, é como a gente denomina média na questão matemática. Então, basicamente, a gente tem que, na média, a gente teve internamentos semanais de 10,75. Ok? Bem simples, a média simplesmente aponta isso. E a moda? A moda, basicamente, é a medida de tendência central que, como a gente viu no seu próprio nome, faz algo pensar que se repete, né? Ou seja, a moda é aquilo que mais se repete. Se a gente pegar o mesmo exemplo anterior, a gente vai ter que a nossa moda, nesse exemplo aqui, é o 10, né? Então, o 10 aqui é a nossa moda. Mas e agora se ao invés do 10, eu fosse 8, 9, 10 e 15? Eu teria moda nesse carinha aqui? Não, né? Não tenho nenhum dado que se repete. E por isso a gente chama, nesses casos, quando não há números que se repetem, de amodal, ou seja, são itens amodais, ou seja, o prefixo A simboliza negação, ou seja, não existe moda nesse item. Agora, se eu tivesse, por favor. E se tiver 2, 10 e 2, 15? Aí a gente simboliza como bimodal, ou seja, existem duas modas porque se repetem dois valores iguais. Beleza? Essa era outra questão que eu trazei, como você já trouxe, então, ótimo. Já vamos pular essa parte. Excelente. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Estou tentando respirar para não atrapalhar vocês. Limite esses valores que se repetem? Não existe. Não existe. Não existe. Na verdade, depois que tem bimodal, daí trimodal, quadrimodal, e assim por diante, mas é muito difícil de você ver esse tipo de coisa. Bom, e o outro item de medida de tendência central é a famosa mediana, né? Então, é uma outra medida que tem como característica, similar à média, você tornar o valor do centro dos nossos dados. Porém, essa medida não é tão sensível a valores discrepantes, e isso é muito importante para vocês guardarem para a vida, ok? Então, vamos pegar o exemplo aqui, ó, um conjunto de dados 1. Eu tenho o número 1, 2, 3, 4 e 5. Quando eu retiro a média desses caras, eu tenho 3. Quando eu retiro a mediana, eu tenho 3. Ou seja, ambos me repetem que o centro dos meus dados é o 3. Correto? Tudo bem? Mas e quando eu tenho isso aqui, ó, um valor discrepante, ou seja, 28? A minha média ela é influenciada. Lembra que a gente soma todo mundo e divide pelo número de termos? Ou seja, a minha média é inflacionada. Mas a minha mediana consistiu em persistir no 3. Então, ela continua sendo 3. E nesse caso, quem eu uso? Eu uso a média ou eu uso a mediana? O que eu devo fazer nesse caso? Nesse caso aqui, a gente viu que é um valor discrepante. É um cara que está puxando todo mundo. Eu não posso usar a média nesse caso. O meu centro ainda continua sendo 3. Veja que o meu centro, a minha centralidade é o 3. Isso é muito importante, porque a gente comumente vê, quando a gente pega dados da vida real, que a gente sempre vai ter um carinha que vai influenciar todo mundo. Aquele carinha que está muito ruim, que está muito inflamado, que está tudo de ruim, ele vai puxar nossa média, vai puxar todos os nossos dados para cima. Então, eu tenho que manter a centralidade. A centralidade, no caso, é a mediana. A mediana nunca vai ser influenciada por dados sensíveis, tá? Por valores discrepantes. Por quê? Porque a maneira como ela é calculada, basicamente, é o seguinte. Quando eu tenho números ímpares, como eu tenho aqui, eu sempre pego o do meio. Tá? Então, sempre o do meio vai ser minha mediana. Agora, quando eu tenho números pares, eu vou sempre pegar, vamos eliminar que vão ficar só com 1, 2, 3 e 4, eu vou somar esses dois carinhas e dividir por 2. Ou seja, eu ainda vou obter. Vejam como ela é muito melhor de ser avaliada.
Por isso, atualmente, dentro da estatística, tem muitas pessoas já abandonando a média e ficando só com a mediana. Porque a mediana sempre vai representar o centro dos meus dados, né? A média, ela ainda é muito parcimoniosa, né? Então, ela depende muito dessa variação dos dados. Ou seja, a mediana, ela é um principal elemento da nossa estatística resumo que a gente vai ter por aí. Bem? Prosseguindo, a gente vê com questões de assimetria. Então, a gente viu que entendeu nossos dados, viu como a gente pode representar eles, só que a gente precisa entender como que essas representações funcionam. Depois a gente viu as estatísticas resumo. E depois a gente tem que entender isso aqui, que significa simetria. O que são cada uma dessas curvas aqui? Cada uma dessas curvas existe um nome. Existe assimétrica à direita, simétrica, quando eu tenho média, mediana e moda, todo mundo igual, e a assimétrica à esquerda. Por que tudo isso daqui é importante? Porque eu preciso entender que teste eu vou usar, se eu vou precisar fazer alguma correção dentro desses dados ou não. Ou seja, será que se eu corrigir esses elementos inflacionados aqui, ou seja, usar uma nova característica, eu não consigo deixar todo mundo igual? E assim só usar testes mais robustos, elementos mais robustos no meu elemento de regressão, etc. Então, tem tudo isso para a gente avaliar. Então, é assim que a gente revê os dados, né? Então, a moda, ou seja, tudo aquilo que se repete, a mediana vai estar aqui, a média vai estar aqui. Nesse outro caso, a média está aqui, a mediana está aqui e a moda está aqui. Ok? Então, é a maneira como a gente olha a curva. Quando a gente plota a curva, a gente tem que verificar exatamente cada um desses pontos para saber que teste eu uso, para saber qual é o modelo que eu vou utilizar, para saber qual é a melhor estatística resumo que eu vou usar e assim por diante. Tudo bem? Aí a gente entra, então, exatamente nesse quesito que é medidas de dispersão. Então, quando a gente repara, geralmente quando a gente se depara com médias ou medianas muito similares, ou seja, igual a gente viu ali anteriormente, a gente acaba não olhando para essa dispersão, mas é o ponto essencial, é saber se realmente elas são iguais ou não. E para isso a gente tem alguns itens, assim como nas medidas de tendência central, a medida de dispersão não existe apenas uma, né? Então, existe variância, existe desvio padrão, existe coeficiente de variação, existe também intervalo interquartílico e assim por diante. Então, vamos se atentar aqui dentro da variância, que é um dos itens principais também que a gente pode ter, que a variância é uma medida de dispersão que mostra o quão distante cada valor do seu conjunto de dados está do valor central da média. Então, a gente vai exemplificar isso aqui. Então, a gente tem esse conjunto aqui, a gente sabe que a nossa média é 12, e a gente precisa simplesmente fazer a variância. A variância aqui nada mais nada menos que é somar todo mundo que está aqui, diminuindo eles da média e elevando ao quadrado. Eu já explico tudo isso por quê. Então, quando a gente diminui o 8, ou seja, esse elemento do meu dado, da minha variância, da minha média, eu vou obter o que a gente chama de desvio médio. O quanto esse cara está desviando da minha média. Ou seja, esse cara desvia negativamente, ou seja, ele está mais lateralmente à esquerda no meu conjunto de dados. Aí, quando eu levo ele ao quadrado, eu tenho 16. Já explico por quê. Aí a gente faz todo mundo para todo mundo aqui. Se eu somar todo mundo aqui, eu vou obter 0, certo? Então, eu vou ter 4, 4 dá 8, dá 9, diminui de 9, eu vou ter 0. Então, simplesmente o que a gente precisa ver? A gente precisa considerar os dois lados, por exemplo, de uma curva. Por isso a gente leva ao quadrado, a gente retira e vê uma distância total dentre eles, ou seja, do início da esquerda ao fim da direita. E aí a gente faz isso, a gente retira o fator negativo e tem todo mundo aqui. Depois disso tudo, eu simplesmente divido pela quantidade de elementos que eu tenho aqui no conjunto e obtenho uma variância. Essa variância me diz que o meu conjunto tem uma variância, ou seja, de ambos os lados, de 14,8. Só esse valor, ele não é tão importante. Por quê? Porque depois que a gente calcula esse cara, a gente tem isso daqui, que é o desvio padrão, que é exatamente para a gente identificar o que a gente chama de erro. O erro não é a palavra correta, mas vamos entender dessa maneira, o quanto eles estão desviando literalmente da nossa média. Então, a gente viu o nosso conjunto de dados, a gente tem uma média de 12, a gente viu que a nossa variância é 14,8, e quando eu retiro essa raiz quadrada, eu tenho 4. E esse é o valor que a gente analisa quando a gente pega um artigo e vê lá, então, o mais ou menos 4. Ou seja, a minha média, ela pode ser tanto 16 quanto 8.
é isso aqui que a gente está querendo representar com o desvio padrão, ok? O desvio padrão ele pode indicar tanto que a sua média pode ser para cima, quanto para baixo, analisando todo o conjunto de dados que a gente tem aqui, tudo bem? Então, se a gente analisar pelo conjunto, pode ser bem verdade, né? Ela pode ser 8, ou ela pode ser 16, 17, que está aqui, tudo bem? Então, isso é desvio padrão. O desvio padrão identifica esses elementos. Quando a gente pega lá a curva normal, que a gente analisa e tudo mais, aqueles itens, o desvio padrão é o ponto principal para a gente ver quantos por cento da nossa população está composta dentro da nossa curva. Tá? Então, o desvio padrão ele é essencialmente importante para isso. O outro item que a gente tem de medida de dispersão é o coeficiente de variação. Então, a gente compara aqui variabilidade entre dois ou mais conjuntos de dados com diferentes unidades de medida, né? Então, a gente relaciona o desvio padrão com a média obtida, né? Então, medida variativa relativa. Então, variabilidade relativa. Então, a gente vai pegar o mesmo conjunto que a gente tem aqui, a gente sabe que a média é 12, o desvio padrão é 4, e quando a gente divide um pelo outro, a gente diz que existe uma variação nessa amostra de 33,3%, ou seja, ela varia muito, beleza? Ela está variando bastante. Então, é basicamente para isso que a gente usa coeficiente de variação. A gente vê em questão de relativa, ou seja, variabilidade relativa da nossa amostra. Aí aqui é só para a gente ter uma base do que é estatística inferencial, tanto a descritiva quanto a inferencial a gente vai se aprofundar nas próximas aulas, mas a inferencial, então, é a que permite a tomada de decisão sobre os parâmetros populacionais com base nos estudos amostrais, ou seja, por meio de métodos probabilísticos, é capaz de generalizar resultados de uma amostra para a população. Essas inferências estatísticas são feitas usando métodos estatísticos para estimar parâmetros, testar veracidade, falsidade de hipóteses e assim por diante. Então, aqui é uma pessoa pensando nessa curva. Por quê? Porque dentro da estatística inferencial a gente tem principalmente hipóteses, ou seja, hipóteses a serem testadas. A hipótese nula, a hipótese alternativa. A hipótese nula, ela sempre vai estabelecer igualdade, seja de média, de proporções, de normalidade, na existência de que não existe associação, de não correlação. Ela sempre vai ser a primeira que a gente formula. A hipótese alternativa ela é contrária à hipótese nula, né? Então, geralmente, é a hipótese que o pesquisador quer ver a confirmação, ou seja, quer ver se existe mesmo de fato essa diferença, se existe essa associação, se existe essa correlação. Então, a hipótese alternativa é a segunda que a gente formula. Então, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Então, numa pergunta de pesquisa, a gente quer ver se a idade de pacientes internados por AVE isquêmico é diferente dos internados por AVE hemorrágico. Ou seja, a gente quer comparar duas médias entre grupos independentes. Para isso, então, uma hipótese estatística é ver a média de idade dos pacientes internados por AVI é igual à média de idade dos pacientes internados por AVEH. Ou seja, a hipótese alternativa é se eles são diferentes, essas médias são diferentes. Ok? Então, quando eu faço a segunda pergunta, agora uma outra pergunta é se a idade dos pacientes internados por AVE isquêmico, AVE hemorrágico e HSA são diferentes, que ação estatística eu vou ter? Minha ação estatística é comparar duas médias entre grupos diferentes, tudo bem? Então, a gente quer ver se esses caras aqui são diferentes entre as suas médias. A minha hipótese, então, alternativa, a hipótese inicial, né? Então, é que a média de idade dos internados por AVI é igual à média daqueles que são por AVH e também o HSA. Então, todo mundo é igual. Essa é a minha hipótese nula que eu tenho aqui. Então, eu estipulei que todo mundo é igual. A minha hipótese alternativa é que a média de idade de pelo menos um dos grupos é diferente das médias dos demais. Tudo bem? Então, isso daqui é só um grosso modo do que a gente tem dentro de estatística inferencial. Ou seja, porque depois que a gente faz os testes, a gente calcula um item que se chama valor de P. Ele indica a probabilidade de se obter aquele resultado caso a hipótese nula seja verdadeira. Se o valor P for inferior ao nível de significância que a gente pré-define, geralmente vai ser 5%, a hipótese nula é rejeitada, sugerindo então que o efeito observado não é fruto do acaso. Ok? Então, existem alguns testes que fazem isso. O teste Fit-Student, o teste quadrado, a análise de variância por ANOVA. Então, esses são alguns elementos, alguns testes que existem por aí. A gente vai se aprofundar bem dentro deles quando a gente vai falando de estatística inferencial. Até mesmo do porquê existe o nome teste Fit-Student, que era um estudante de uma cervejaria. E aí é spoiler para próximas aulas.
Tudo bem? Então, basicamente, isso era a parte básica da estatística.